Ao se tornar capital olímpica, o Rio de Janeiro assumiu compromissos que devem gerar importante legado social para o nosso estado. Um conjunto de bens materiais e imateriais que vão interferir nos diversos setores da sociedade. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o desenvolvimento do esporte no estado, convidamos o deputado Nilton Salomão, que preside a Comissão do Legado, e a vice-presidente da SUDERJ, Carla Tavares. Deputado, o que a Comissão do Legado se propôs a fazer na questão do esporte especificamente? Bem, a Comissão do Legado, ela evidentemente está atuando em todos os segmentos. Estamos preocupados com a mobilidade urbana e interurbana, estamos trabalhando também com a deputada Aspásia Camargo, que participa da comissão na questão ambiental, na questão que envolve também as facilidades para os portadores de deficiência, que, como defende sempre o deputado Márcio Pacheco, precisam ter os ambientes preparados. E na questão do esporte, temos lá o nosso relator, que é o deputado Bebeto, né, que é um homem que tem história tanto nas Olimpíadas como na Copa. Nós estamos atuando e, evidentemente, neste momento, há um questionamento muito grande que é exatamente o seguinte, tanto do ponto de vista dos resultados com os atletas de alto rendimento, como o que nos interessa até mais enquanto Estado, quer dizer, o que se deixará de legado para a atividade esportiva. Nós começamos a abordar esse tema e no início da abordagem, Geisa, já temos uma série de preocupações que nós podemos abordar nesse programa. Em relação aos programas de Estado, como está se pensando essa questão dos mega-eventos e como isso pode deixar um legado na questão esportiva? O mega-evento ele traz muitos benefícios para a cidade, né? Mas para isso a gente também tem que estar pensando como a gente prepara a cidade para recebê-los e essa herança, né? Que é justamente esse legado. É uma grande oportunidade da gente capacitar pessoas que vão aprender com esse mega evento, vão ver, porque vem assim técnicos, pessoal especializado de várias áreas do mundo inteiro, pessoas que estão acostumadas a fazer isso nas grandes cidades, a exemplo do que aconteceu em Barcelona, em Sydney, o que está acontecendo agora em Londres. E o objetivo é que a gente tente aproximar cada vez mais, principalmente os municípios que, vamos dizer assim, estão perifericamente a isso, né? Porque a capital, ela por si própria, ela já vai absorver, já vem se preparando. Tivemos agora aí o exemplo muito bem sucedido do Rock in Rio, um evento gigantesco, bem realizado. E como a gente aproxima os gestores municipais e todas as pessoas que trabalham com o ambiente esportivo na região metropolitana, no interior do estado, para estar próximo a essa experiência, para estar absorvendo o que vai ser de exitoso, o que vai acontecer de bom e também até o que pode contribuir para não ser tão, vamos dizer assim, aproveitado na sua própria cidade. Você fala, não, isso para mim não funciona. Ter essa experiência, viver essa experiência, é uma das coisas mais ricas que eu acho que os mega-eventos trazem para nós, atuantes na área de esportes, acadêmicos, né, como eu, como diversas pessoas que também hoje estão atuando na gestão pública. Para isso foi criado um índice de desenvolvimento. Como é que ele funciona, o que ele já viu e como ele pode servir para essa capacitação dos próprios gestores públicos? O objetivo do índice de desenvolvimento do esporte é justamente mostrar aos municípios aonde eles se encontram, aonde eles estão, onde o primeiro lugar está ali por quê? Que razões levaram o município como Volta Redonda, que hoje configura no primeiro lugar, a ter chegado lá? Quantos anos de investimento, que estrutura tem, se existe um plano macro maior que norteia os planejamentos estratégicos anuais, o plano de ação anual, como isso vem funcionando. E quem não está tão bem assim, seja na sua própria região ou unitariamente ali, unicamente no seu município. O grande objetivo desse trabalho é poder fazer com que o gestor local pegue e olhe, caramba, hoje eu me encontro aqui, em 20º lugar. Por que eu me encontro em 20º lugar? Como eu estou dentro da minha região? Na minha região eu posso estar em primeiro lugar, mas por que eu estou em 20º, quem está em primeiro? E daí em diante, traçar a sua política.
Ele já, inclusive, está no momento de ser atualizado, porque essa coleta foi no último trimestre de 2009, então, portanto, primeiro ano de exercício do atual mandato, né, das prefeituras, e já seria uma excelente oportunidade agora de ver o que avançou, como migrou, né, do primeiro para o segundo, do terceiro, do 10º para o 5º. Mas o que eu fiz para isso ter acontecido? Eu utilizei essa ferramenta que estava disponível, que foi feita por uma decisão do Estado, da secretária e da atual gestão do Estado na área esportiva. Como esse mapeamento foi útil para a minha gestão. Eu acho que hoje o que a gente tem para discutir muito aqui, é bastante oportuno a gente estar com o deputado Newton nesse caso, porque o legado, na minha opinião, é o grande pulo do gato para o desenvolvimento econômico desse Estado. Se imaginar no legado esportivo, não é? Primeiro, uma grande oportunidade das cidades respirarem esportes. O esporte, diz, né? O esporte é vida, o esporte é saúde, mas para isso há que se ter ambiência. Primeiro, há que se ter uma clareza das potencialidades daquele município, tanto do ponto de vista de apresentar o esporte, não é, para chegar vamos dizer, a grandes atletas, mas também na vida da cidade. Mas eu advogo, Geisa, a tese de que tem que ter uma coordenação estadual, porque às vezes o município está lá, ele ainda não tem a clareza do caminho a tomar, ele às vezes não tem gente capacitada para apresentar os projetos. Então, nós vamos ter, a meu ver, uma gestão, uma visão do Estado no interesse maior, porque é fácil dizer o seguinte: o município do Rio de Janeiro tem vida própria, ele vai se movimentar, ele vai avançar. Agora, as cidades ao redor, como disse a professora Carla, elas precisam receber, né, estímulos, apoios, e tem que ter também uma coisa interessante aí, que são os indicadores. Porque a gente vai botar esse recurso lá, vai dar essa atenção, e que resultados vamos escolher? Mas é fundamental que a gente tenha a cultura do esporte. E essa cultura do esporte vai ser colocada se a gente tiver as praças sendo utilizadas, trazer de volta uma discussão com os clubes e que formavam as os escolas, atletas, né? Com as escolas, mas sempre com uma clareza de onde nós queremos chegar. Porque senão fica solto isso, e aí os recursos vão e a gente não vê o resultado final. Para a gente colocar um temperinho, a gente está fechando esse primeiro bloco, quais são os indicadores que estão nesse índice de desenvolvimento esportivo? A partir de 8 dimensões avaliadas, nós conseguimos chegar a esse resultado, né, de ranqueamento, vamos dizer assim. Então foram avaliadas questões muito importantes. Esse trabalho, até a título de esclarecimento, ele foi realizado por uma equipe de mestres e doutores que validaram cientificamente, inclusive, o protocolo de coleta de informações. Então foram estatísticos, urbanistas, profissionais de educação física, pedagogos, uma equipe multidisciplinar, para que nós abordássemos todas as possibilidades do esporte, como muito bem falou o deputado, que transcende a questão do mega evento. Ele passa pelo bem-estar da sociedade, ele passa por esse alcance. A população passou a praticar mais atividade física depois de um mega evento, como os Jogos Olímpicos, ou o futebol consolidou-se ainda mais como grande movimento esportivo-cultural depois da Copa do Mundo, o que trouxe mais escolinhas foram criadas para o desenvolvimento esportivo a partir desses grandes eventos. São indicadores importantes que eu concordo que a gente tem que estabelecer para aferir essa possibilidade. Voltando para a sua pergunta, nós avaliamos 8 questões que para o grupo como um todo gerou muita discussão e foi muito importante. Então, recursos humanos foi um índice, um indicador muito claro para a gente. Quantas pessoas estão dedicadas à pasta para desenvolver o esporte dentro do município? A articulação institucional, a legislação, se está presente ou não na lei orgânica do município, as despesas públicas, quanto é aplicado no esporte, a capacidade de estabelecer convênios e parcerias que mostra aí já um gestor mais antenado com as possibilidades de ampliar o seu orçamento, programas destinados ao esporte, quantos estão presentes naquele município, quantidade de eventos esportivos realizados no seu calendário anual e os equipamentos esportivos. Então, para todas essas 8 dimensões, existe um peso que a gente atribui
ao que é mais importante e ao que é menos importante. Que a gente vai detalhar no próximo bloco. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Na última reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, com representantes da área de esportes dos municípios fluminenses, nossa reportagem conversou com alguns deles. Vamos ver. Nós, temos uma oportunidade única e que talvez isso só se repita séculos depois, que é a questão de você ter 3 eventos, que você não pode trabalhar diferenciado com isso. É o evento do Encontro Mundial da Juventude Católica, que reúne 3 milhões de pessoas. É o desenvolvimento de práticas esportivas, aproveitando, em primeiro lugar, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e depois o legado que essas obras estruturantes deixarão para o Estado do Rio de Janeiro e tentar aproveitar o máximo para os municípios. Interiorizar o esporte é você levar saúde e capacidade psíquica e intelectual a todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Aqueles mais longínquos aos mais perto e aqueles que compõem a região metropolitana. Então o Rio, através da UERJ, que está ajudando numa parceria que nós já temos aqui na Assembleia Legislativa, em outros setores, nós faremos todo o levantamento, toda a identificação e a partir disso a Assembleia vai se empenhar diretamente com os organismos do Estado, os organismos federais, no sentido de poder ajudar com a fomentação e com a formação de projetos que se tornem viáveis. Há um distanciamento muito grande entre a Secretaria Estadual de Esporte e as outras secretarias municipais. Acho que a gente precisa ter esse diálogo agora. Acho que o momento é importante, é o momento das secretarias municipais, onde a vivência do esporte é muito grande, se envolver mais com a Secretaria Estadual e vice-versa. Hoje ela é referência, é uma cidade pequena, com um número de habitantes pequeno, mas nós somos referências hoje em grandes projetos socioesportivos. Com isso a gente vem alavancando também a possibilidade de estar sediando aí, alguma delegação nas Olimpíadas do Rio 2016. Uma cidade que tem mostrado sua força em toda a expansão das modalidades, mas uma característica muito forte é o esporte náutico. Uma dúvida que surgiu a partir da nossa conversa do primeiro bloco é: o fato do esporte ser multidisciplinar, você ter uma visão em que a saúde está envolvida, a educação está envolvida, não é um problema para o gestor municipal? Olha, Geise, eu acho que é uma necessidade do gestor ter essa compreensão, que é a visão do esporte no sentido maior, tanto das necessidades para que ele possa ser bem aplicado, como do esporte também como um instrumento de saúde, de educação, enfim. Neste trabalho que você fez aqui do Fórum, ficou patente também, nós não podemos deixar de registrar aqui, que os secretários municipais de esporte estão se sentindo, vamos dizer assim, desamparados. E eu entendo, porque eles estão lá no município, às vezes a nomeação até por um outro critério, não tem, como diz a professora, a qualificação para gestão, não tem uma equipe, por exemplo, para apresentar projetos. E aí, o Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte está apresentando aí recursos para projetos. Mas se eles não têm equipe para apresentar projeto, como vão captar? Aí eu volto a dizer, acho que o Estado tem que estar presente, vamos dizer assim, coordenando esse processo, como diria assim, quer dizer, ajudando a pescar e ensinando a pescar, pescando e ensinando a pescar. Senão nós vamos perder recursos, sim. Eu observei isso e me preocupei muito. Não vi ali nenhum projeto objetivo assim, olha, nós já está funcionando esse projeto, já tem esses resultados ou já tem essas metas. Pelo menos eu estive presente com você lá e nós não vimos isso. Isso é uma questão que nos preocupa. Isso acontece ainda porque acho que é um momento muito novo, de essas coisas todas começaram a acontecer de 2 anos para cá e tem realmente esse momento de reorganização que eu acho que o Estado está vivendo esse momento. Houve os primeiros 4 anos, por exemplo, da gestão da Secretaria de Esporte, da atual secretária Márcia Lins. Houve um primeiro momento em atender algumas preocupações que estavam justamente em consolidar a capital do Rio como uma capital preparada para receber os grandes eventos. E já existe, na verdade, grupos de discussão
internos para o que agora vamos fazer, para onde vamos levar. A crítica é bastante pertinente, do ponto de vista acadêmico é necessária, pois sem a oferta do conhecimento não existe desenvolvimento. A gente tem um desdobramento que aconteceu a partir do estudo, que para nós foi muito rico, que foi o estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sobre as vocações esportivas do Estado. E assim, nós que vamos muito aos municípios, visitamos, converso com vários secretários, a gente vê determinadas cidades com potencial muito grande para traduzir e transformar uma vocação esportiva, por exemplo, como voo livre, num produto turístico que vai gerar o quê? Desenvolvimento econômico. Para isso, a gente precisa, junto com esse município, atuar, mapear essa cadeia produtiva que envolve todo esse esporte. Vamos pegar, por exemplo, o voo livre, que pouquíssimas pessoas conhecem, mas tem uma grande área de pouso, né, em Japeri, por exemplo. Que hoje a pessoa pode sair, pular de Asa Delta lá em São Conrado, cruzar o município, poucas pessoas sabem disso, e aterrissar em Japeri. E aí a pessoa aterriza no município, mas não fica nenhum dividendo para o município, porque você não tem ali instalado, preparado, uma rede, você não tem um restaurante, uma oficina para um conserto desse equipamento, ou que fosse o caso do motocross, ou do mountain bike, ou de diversas outras modalidades que nós temos aí com potencial fortíssimo de desenvolvimento. Eu acho que faz parte do legado esse evento passar e a gente olhar para um estado do Rio de Janeiro muito mais consolidado economicamente, nas áreas de saúde, nas áreas de esporte, a população praticando mais atividade física, entendendo o esporte como veículo forte de ferramenta educacional, que é para isso que o esporte também está a serviço. Alguns municípios têm feito isso muito bem, né? A gente tem, por exemplo, o prefeito em Volta Redonda fez uma grande propaganda dizendo que ele, com os idosos que hoje estão no programa de esportes da Secretaria para a terceira idade, por exemplo, reduziram em 21% a procura nos postos de saúde. Olha só, as duas atividades trabalhando de forma colaborativa, atendendo a indicadores importantes. Acho que se tiver dentro, mais uma vez, de um plano macro, né, de um pensamento maior, por que a gente está fazendo cada ação, aí a interdisciplinaridade, a integração entre podem ajudar em vez de atrapalhar. Muito. Geisa, veja que o estudo e esse trabalho feito aqui, né, que a professora Carla fala, ele é muito importante porque ele é um marco, ele é uma referência que nos ajuda, né, a ter clareza do que temos no Rio de Janeiro, né, inclusive com relação a recursos humanos, capacitação, porque nós também temos um privilégio hoje na gestão pública do Estado. Eu vou citar aqui, vou falar do vice-governador Pezão, que é um homem que tem essa sensibilidade, além do Rio de Janeiro, aqui da cidade, com as outras cidades também, conhece o interior, conhece as potencialidades e tem uma visão prática das coisas, que é exatamente saber o seguinte. Está o exemplo aqui, o Ministério do Turismo está colocando recursos para várias capacitações. Aí diz assim, bom, até 2013 vamos preparar 6.000 pessoas para a questão do montanhismo. A região serrana, que acabou de ter uma tragédia, que nós precisamos também aproveitar esse momento para ajudá-la, ela tem lá potencialidade. A minha cidade, Teresópolis, por exemplo, tem essa potencialidade. Agora, não adianta só fazer o curso de montanhismo, preparar. Tem que ter um projeto para dizer o seguinte, bom, além de capacitar pessoas para receber, vamos dizer, aquelas pessoas que gostam do montanhismo, mas precisa preparar a ambiência, o caminho, a hospedagem, tudo isso tem que estar dentro de um plano, porque senão você dá números assim, capacitou 6.000 pessoas para o montanhismo, e vamos à pergunta, qual foi a evolução, né, na prática e mais, quanto está rendendo, e aí sim que é importante no desenvolvimento econômico, quanto está rendendo isso de divisas, de chegada de divisas. Eu lembro, nós tivemos, assim que lançamos a comissão aqui do legado, tivemos a oportunidade de estar com o Dr. João Avelange, que foi presidente da FIFA, e ele disse, olha, por exemplo, na França, que já tinha muito turismo, mas quando eu levei a Copa para lá, a Copa botou mais, acho que 60 milhões de turistas. E é realmente isso. Agora, para chegar a esse ponto,
a gente tem que ter os projetos integrados e a clareza de onde nós queremos chegar. Este é o ponto que eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar nesse debate é isso, é dar objetividade, dar foco aos resultados, para não ficar, vamos chamar assim, apenas no oba-oba, que é natural. A gente vai continuar no próximo bloco falando de onde queremos chegar com a questão do esporte. Não sai daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vamos ver os depoimentos de outros representantes dos municípios fluminenses. A cidade do Rio de Janeiro hoje, ela virou, acho que, o símbolo do esporte mundial. Não é à toa que nós estamos recebendo esse conjunto de megas eventos. Agora em junho e julho tivemos o Jogos Mundiais Militares, que é um grande evento. Nós vamos ter a Copa do Mundo, a Copa das Confederações em 2013, vamos ter a Copa do Mundo sendo a final no Maracanã em 2014 e vamos receber o maior evento esportivo das diversas modalidades, que é os Jogos Olímpicos Mundiais, em 2016. Fora isso, diversas modalidades esportivas estão usando a cidade do Rio de Janeiro como sede dos seus campeonatos mundiais. Então a cidade vive um momento muito ímpar, muito particular, vive um momento de muita grandeza na área do esporte. Acho que o desafio de nós, do poder público, é estimular isso, ajudar com essa questão do esporte, que o esporte ajude também na geração de emprego e renda, do desenvolvimento do Estado e também na parte esportiva, da conscientização, que a atividade esportiva também é um instrumento importante na constituição de cidadania, saúde e bem-estar das pessoas. Precisamos nos organizar, nos estruturar politicamente para a captação de recursos, para a organização mesmo social do desporto. Então, para dar um exemplo da dificuldade que nós temos, por exemplo, nós lá do Noroeste Fluminense, eu estou aqui hoje buscando a documentação de autorização para um evento esportivo escolar que nós vamos fazer na cidade, uma Olimpíada Estudantil. É a terceira viagem que eu dou ao Rio só para este fim. Porque existe uma determinação do Corpo de Bombeiros que para qualquer evento esportivo é necessário dar a entrada no pedido de autorização em Nadopor aqui no Rio. Imagina a dificuldade da gente lá do interior, mais de quase 400 quilômetros de viagem, 5 horas de viagem, saindo de casa de madrugada para poder fazer um evento esportivo. Então isso tudo dificulta o desenvolvimento do esporte, especialmente num período que nós estamos investindo no esporte, para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. Deveríamos assim facilitar e não dificultar esse processo, porque já são tantas dificuldades financeiras, né, e estruturais. Então, quanto mais portas abertas nós tivermos, melhor para o esporte, que por sua vez traz progresso para a educação, para a cultura, para o turismo, enfim, para todos os setores. Hoje a gente tem a possibilidade de ter várias modalidades como futsal, handebol, vôlei, basquetebol, tem o balé, a natação e também a gente está valorizando o atletismo e estamos valorizando também a terceira idade através das danças de salão, alongamento, hidroginástica. Então a gente possibilitou através da parceria do governo junto com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ter esse leque de opções aí para a cidade de Conceição de Macabu. A Secretaria não recebe recurso nenhum, nem do Estado, nem do governo federal. Então é muito difícil com uma cidade pequena desenvolver um esporte, ou seja, de alto rendimento, ou que seja um esporte de massa para a população, sem a ajuda dos governos, né? Sem a ajuda do poder público. Uma coisa que é bastante significativa, se você pegar enquanto objeto de estudo, e que atrapalha hoje, na configuração atual, para a questão do legado, é a não instalação de secretarias em todos os municípios. Por exemplo, o estudo apresentou que apenas 52% dos municípios têm constituídas secretarias de esporte. Isso, na minha opinião, são dois indicadores importantíssimos. Talvez o não reconhecimento, por desconhecimento, talvez, do próprio prefeito, da importância do esporte dentro do seu secretariado e da força política, inclusive, que o esporte gera dentro da cidade. E a outra questão é a não captação, pois a partir do momento em que você tem uma secretaria constituída de fato, você passa a ter facilidades na conveniação de recursos, por exemplo, com a esfera federal, vamos falar aqui no plano público, muito maior do que quando você tem, como no restante, por exemplo, 19% são diretorias ou gerências. Esses dados batem também com a questão do orçamento? Quer dizer, quem tem secretaria investe mais em esporte?
É comum? Não necessariamente. O estudo aponta uma questão muito interessante, por exemplo, os municípios que recebem royalties não são os que melhor estão colocados dentro do ranqueamento. Ou seja, recurso financeiro necessariamente não é o maior problema das secretarias. O problema é a visão estratégica. O grande problema é a visão estratégica, é o preparo do gestor para ocupar o seu próprio grupo, a sua própria equipe de trabalho, para estar ali de uma maneira, um vai entender mais de estabelecer convênios, o outro vai entender mais de fazer projeto técnico, o outro vai entender mais de execução e operação. E o outro prestar conta. E o outro prestar conta. Daí, Geisa, esse trabalho que a professora Carla apresenta, como aquele trabalho que foi apresentado pela UERJ também, lá no seminário, é uma contribuição extraordinária. Por quê? Também o prefeito, vamos imaginar, o prefeito, coitado, ele está lá cheio de demandas. Demanda de saúde, educação, enfim, uma série de problemas. E é preciso que tenha clareza e que possamos ajudá-lo também, não é, para identificar a cidade. Bom, a cidade, o esporte na cidade serve para quê? Porque o esporte ele pode e sempre vai servir para a cidadania, no sentido do exercício da cidadania, da melhora da saúde. Direito assegurado, né? Mas ele também, em alguns lugares, o esporte vai compor o interesse do desenvolvimento econômico. Então, se há potencialidades ali, né, é importante que se possa ajudar os prefeitos a entender isso, para dizer, olha, se aplicar aqui, ou se você capacitar uma equipe para captar recursos, você vai trazer recursos para cá e vai aumentar a tua receita via turismo, que desemboca nos hotéis, desemboca no comércio. Isso é uma contribuição que, e aí eu volto a dizer, eu penso que temos que ter uma condução, uma gestão, um apadrinhamento do esporte pelo Estado, por uma autoridade do Estado mesmo, que possa ser o padrinho desta causa para estimular os prefeitos, estimular os municípios. Aproveitando a oportunidade do deputado ser da região serrana, né, em momentos anteriores eu tive a oportunidade de fazer um estudo onde a gente identificou, por exemplo, que as cidades da região serrana estão a apenas 60 quilômetros do aeroporto internacional e muitas vezes elas não são colocadas como destino, elas são braço, né? Ou seja, a pessoa vai a Petrópolis, vai a Teresópolis porque veio ao Rio de Janeiro, principalmente falando aí do turista nacional e até mesmo do turista internacional. O que acontece? Há a possibilidade a gente hoje está vivendo um momento positivo onde a gente tem mapeados as nossas potencialidades, as nossas vocações esportivas. Então, por que não um pacote, por exemplo, vindo de São Paulo para passar o fim de semana, desembarcando no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, subindo 60 quilômetros pela BR-040, chegando à Serra, contemplando ali a gastronomia local, tendo o espaço adequado para a realização daquela atividade esportiva que é a vocação da região, são as trilhas, o mountain bike, o montanhismo, como o deputado colocou muito bem. Ou seja, é preciso criar a famosa ambiência, acessibilidade. Um passo seria justamente a questão dos eventos, né? Você não aproveitar. Você tem o mega evento, mas você também tem os eventos locais que podem ser os grandes articuladores dessa força para o esporte, dessa visão esportiva. E muitas, no caso da Copa, né, as seleções, creio que as seleções que jogarão aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, algumas ficarão, já tem até elencados na própria CBF, tem Petrópolis, tem Teresópolis, tem Macaé, que estão oferecendo condições para que essas delegações fiquem lá. Nas Olimpíadas também vai acontecer isso. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro não vai ser o polo aqui, mas muitas delegações vão ficar no entorno, vão fazer... tem essa vantagem, né? O nosso estado é muito pequeno. É pequeno e tudo é próximo. Então, nessa linha do que a professora Carla falou, eu estou lá na região desenvolvendo uma ideia, que recebi agora o apoio também do vice-governador Pezão, da instalação do MIRES, que é o Museu do Imigrante da região serrana, que é mais um âncora turístico para que o trade turístico possa se utilizar, né, e formatar esses pacotes, porque a gente já faz isso em outros estados, por exemplo, sempre se fala lá do Rio Grande do Sul, de Gramado. Você compra um pacote, você vai para Gramado, e Gramado você vai a várias cidades. Nós temos hoje o que oferecer de beleza, de patrimônio histórico, precisamos melhorar, evidentemente, os locais, né,
esses equipamentos. Hoje você tem o Museu Imperial, você tem o Quitandinha, você tem lá em Teresópolis, você tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, você tem a própria CBF, que tem lá uma área que pode ser bem aproveitada. Friburgo também tem a sua potencialidade. Então, o que precisa, eu diria assim, é azeitar, vamos dizer assim, de maneira que, com foco, você possa ter um produto final para oferecer. E que talvez a grande cenourinha seja o recurso, e para você gerar esses consórcios, né? Eu acredito muito nos consórcios, né? Eu tenho acompanhado uma experiência de Minas nesse momento, com outro assunto, que é a erradicação dos lixões de Minas Gerais, e já foram legalmente constituídos 16 consórcios, né? Que são grupos de 4 municípios, para que possuem o aterro sanitário, o lixo, saindo um pouquinho rapidamente do nosso assunto, mas essa organização em forma de consórcio, ela possibilita a maior proximidade dos municípios, ela necessita ampliação do diálogo entre os prefeitos, entre os municípios, coordena as ações em pool, e isso gera diversos benefícios. Entre eles, muitas vezes, a negociação de compras por um preço unitário menor. Quer dizer, tem muitas vantagens. Eu acho que a gente poder pensar o nosso Estado, não só em regiões, mas talvez em consórcios por vocação esportiva, possa talvez ser uma boa alternativa. O esporte no dia a dia do cidadão. A gente volta já. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. Mais de 3.000 pessoas circulam diariamente pelo estádio General Silvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nossa reportagem esteve lá. Vamos acompanhar. Nós temos lá uma policlínica da cidadania com 24 consultórios de alto nível, um centro de imagem. Nós temos lá no nosso estádio a felicidade de ter uma ótica da cidadania, onde a gente distribui 100 óculos por dia, um centro de fisioterapia para cardíacos, doença respiratória, uma academia de ginástica para a terceira idade. Temos a Academia da Vida, onde nós temos 800 idosos que aprendem informática, teatro, e temos uma universidade à distância para 5.000 vagas, numa parceria com as grandes universidades desse país. O nosso estádio é o estádio da cidadania e, de vez em quando, né, tem até jogo de futebol. Sem dúvida nenhuma, o estádio muito moderno. Ele foi feito, né, com o estatuto do torcedor debaixo do braço. Tudo começou de uma iniciativa do Delay, né, que era um craque de futebol, foi um grande jogador, um grande secretário de esporte e um excepcional deputado federal. A ideia surgiu dele, né, de fazer o estádio, e ali foi nascendo essas ideias, né, e em breve nós vamos ter um centro de oftalmologia lá no estádio também. É importante que as pessoas conheçam, né, porque muita gente acha que um estádio só serve para jogos de futebol. Bem, a gente teve aqui o exemplo de Volta Redonda como está no primeiro lugar do ranking, né, do índice. Falando um pouco, puxando um pouco a questão da vocação também, da vocação dos municípios para trabalhar essa questão integrada. No índice, na atualização do índice, a gente já vai conseguir também mostrar um pouco disso? O objetivo é, na verdade, trabalhar junto com esse estudo que o professor Glaucio realizou pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pois ele já foi um desdobramento, foi uma necessidade, ou seja, mapeamos, sabemos hoje o que acontece nos municípios. Agora temos esse potencial. Você citou, por exemplo, Volta Redonda. Volta Redonda é um município que não tinha uma vocação ou uma potencialidade esportiva. Foi na verdade, investimento, né? Nesse momento, Volta Redonda está investindo no único estádio de atletismo do estado do Rio de Janeiro. Né? Foi uma área que era destinada à parte de saneamento e o prefeito decidiu doar essa área para a pasta do esporte e ali vai ser construído o único estádio, ou seja, na verdade vai haver um fomento de uma atividade esportiva que na verdade ela é primária,
né? O atletismo é uma das modalidades esportivas de mais fácil desenvolvimento no sentido vocacional, assim como o futebol. Toda criança nasce e ganha uma bola, menino ou menino. Talvez daí, né, a questão toda do futebol no nosso país. Mais acesso, está aí a grande receita. Mais chance de aparecer potenciais atletas, potenciais pessoas trabalhando na própria área, né? Você veja como o gestor, a cabeça do gestor é fundamental. Quando eu defendo que tenha que ter o gestor estadual, porque eu sei que a preparação dos gestores municipais, você veja, o caso do prefeito Neto, eu considero uma exceção. A visão, né, a competência dele, como diz a professora Carla, quer dizer, ele transformou uma área, uma cidade que não tinha essas, né, especificações em exemplo que está sendo apresentado aqui, extraordinário. Você vai para outros casos, permita citar ainda lá Teresópolis. Teve a tragédia, os campos de futebol no interior foram tomados por areia, acabaram esses campos de futebol. O futebol está parado, poucos campos foram recuperados. Então, nem dinheiro para grama eles têm, ou seja, o gestor público ainda não teve condições e sensibilidade para perceber, não é, e para trazer esse problema, para encontrar uma solução. Daí, fundamental, né, ter a gestão. E eu queria aproveitar e dizer, não só da gestão também, que é uma oportunidade, né, da sociedade organizada vir a participar. Talvez criando conselhos ou comitês para melhor aproveitamento dos espaços, né, que às vezes ficam ociosos. O caso específico do estádio, ele usa o espaço ocioso do estádio para outros serviços para a população, sim, criando ali uma vivência ali dentro. Essa questão dos conselhos, eu acho que viria muito nesse caminho, né? Ajudaria muito, não é? Seria democrático, seria participativo e daria à população uma sensação maior com a participação, de que aquele recurso ela está podendo interagir, porque, você sabe, há uma grande preocupação, né, com o investimento dos recursos, que a população fica apartada disso. Vocês dizem, mas para onde está indo, como está indo? Então, a criação dos comitês nos municípios, das coordenações, enfim, de conselhos, eu acho que já é um legado em si ao processo. A gente já está caminhando para o final do programa e aí era importante a gente tratar do foco. A gente falou o tempo todo aqui de soluções e questões importantes que o esporte acaba fomentando. Mas qual seria o papel do executivo e do legislativo nessa questão do esporte? Como é que a gente pode trabalhar junto e fazer com que ele de fato se torne um legado para a população do nosso estado? Olha, do ponto de vista legislativo, eu acho que nós temos importante papel a cumprir. Primeiro é o acompanhamento de tudo que está acontecendo. Nós até na Comissão do Legado estamos trabalhando para poder colocar, talvez no próprio site da Assembleia ou num site específico, tudo que foi compromissado. Por exemplo, com as Olimpíadas, no caderno de encargos, tudo que foi compromissado, em que estágio está, quem está com essa responsabilidade. Esse é um papel, vamos dizer, natural do Legislativo, que é a fiscalização, é o monitoramento. Evidentemente, junto com isso, virão algumas propostas através de projetos de lei, né? E também esse debate com a população. Né? As audiências públicas que nós estamos fazendo, agora mesmo nós estaríamos discutindo o sistema lagunar lá na Câmara Comercial da Barra. Já falaram dos terminais rodoviários? Terminais rodoviários, olha, veja que todo mundo só fala nos aeroportos, é natural a responsabilidade do Brasil com a chegada, né, dos turistas, das delegações, está certo, mas tem os terminais rodoviários, que é aqueles que são usados pela nossa população. Cabe também nós lutarmos, a Comissão do Legado está atuando nisso, para que esses terminais tenham melhor qualidade. Veja, o Américo Fontinelli é uma coisa vergonhosa. Graças ao governador Sérgio Cabral, aquilo vai ser modificado, ele já, não é, idealizou lá com a sua equipe um projeto interessante, terá até um teleférico, né, ligando ali o Morro da Providência, mas a atenção aos terminais rodoviários e a esses sistemas de transporte é fundamental, e você me permite dizer, porque nós temos um compromisso com o trabalhador nessa questão toda dos mega eventos, que é reduzir o tempo que ele leva da casa dele até o trabalho. Né? Essa é uma obrigação nossa, tem recursos e tudo que está sendo feito, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, vai escolher esses resultados, sim.
do ponto de vista do executivo, o nosso maior compromisso e responsabilidade é justamente favorecer o ambiente da discussão, da troca, de aproveitar melhores práticas. Existem coisas belíssimas sendo feitas em diversos municípios. Tem muito que se fazer, óbvio, acho que o melhor a gente sempre pode fazer, né? Por melhor que já estejamos fazendo. Mas eu acho que seria bastante oportuno, eu acho que é uma responsabilidade nossa do Estado, trazer essas melhores práticas, criar essas rodas de discussão, em pequenos seminários regionais, em grandes seminários estaduais. Eu queria, inclusive, parabenizar o trabalho que o Fórum de Desenvolvimento Estratégico faz, Geisa, porque eu acho que ele começa isso tudo, né? Ele vai lá e catuca, gente, e aí? Vocês fizeram isso com o turismo, fizeram isso com a cultura, e agora estão fazendo com o esporte. E eu acho que realmente faltava um pouco, né? Isso, eu acho importantíssima a fala do deputado em trazer a sociedade civil organizada para o debate. Inclusive, é pontuado aqui no estudo os municípios que têm o Conselho Municipal de Esporte, conta pontos aqui, porque assim, a gente tem que trazer, né? Acho que a nossa noção de público, ela precisa ser amplificada e qualificada. Que público não é só responsabilidade do Estado, público é tudo aquilo que nos pertence, principalmente quando nós não estamos exercendo o nosso papel aqui de gestores públicos, seja, né, aqui no caso do Executivo. Então, assim, a Secretaria, a SUDERJ e todas as câmaras, as secretarias com quem a gente conversa muito, elas estão se preparando. Vamos trazer essas melhores práticas para serem discutidas. Vamos convidar os secretários que já estão pensando nesse desenvolvimento, como Barra do Piraí, como Piraí, como Itaboraí está pensando no movimento olímpico de Itaboraí. Isso é uma coisa grandiosa, que passa por diversas dimensões do esporte. Não só o mega evento, mas o esporte educacional, como o esporte de rendimento, quer dizer, diversos. Então vamos trazer todas essas grandes oportunidades, trazer, vamos dizer, o nosso grande exemplo, que é a Volta Redonda, o que é feito, porque dentro de um equipamento esportivo, como você falou do Raulino, circulam 6.000 pessoas, porque há uma simbiose com a saúde, né? Lá existe um atendimento grande na área de saúde, onde foi oferecida à população gratuitamente diversos serviços, 18 especialidades, vamos dizer assim. Isso é o quê? É o melhor aproveitamento do equipamento público, é a otimização do recurso público. Ou seja, são práticas de boa gestão que a gente precisa reproduzir. E que a gente vai, fazendo isso, colocar o cidadão lá dentro e fazer com que ele participe. Bem, a gente já chegou ao final do programa. Eu queria agradecer ao deputado, a você, Carla, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.